Jamais se deve proceder contra a justiça, nem mesmo retribuir injustiça com justiça, como pensa a multidão, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. No diálogo Criton, Sócrates encontra-se na prisão após a condenação na Ágora. Ele aguardava a execução da sua sentença e este é o segundo diálogo de uma tríade em que Sócrates está nesse calvário que vai levar à sua morte, né? Tanto a defesa que veio antes e o Fédon que vem depois. Neste, Sócrates é interpelado pelo seu discípulo Criton sobre a sua fuga, né, e como ele deveria fugir da prisão ou por que, na opinião do Sócrates, isso não deveria ser feito. A primeira questão que aparece é da fuga da prisão. Então, seria a fuga da prisão incoerente, mantendo o status de crime para o Sócrates, ou seria a fuga da prisão uma ação contrária à lei ordenada? Ou é uma ação aqueles que devem ser protegidas, ou ainda é uma ação que contraria o que aceitamos como certo? Essas são as questões que o Sócrates põe para o Criton logo de cara, né? É claro que o Criton ele vai se ater a uma primeira ideia, né? Ele vai dizer: Sócrates, passei aqui a noite a te olhar, os guardas foram complacentes, são nossos amigos, querem teu bem, então vim aqui em nome de um plano de fuga, né? O Criton já chega com um plano de fuga. E o argumento dele é o seguinte, porque o que pensarão as outras pessoas que viram seus amigos nada fazerem contra a injustiça que você sofre, sendo que eles podiam fazer? Quer dizer, o Criton tem um problema ético. Eu tenho uma família abastada, eu tenho recursos, eu tenho amigos, eu tenho meios de livrar o meu amigo desta injustiça que ele está submetido. Mas por que eu não deveria usar desses meios, então? Quer dizer, por que eu não devo usar dos meios não legais para dar conta de um problema que é, de certa maneira, para o Criton, injusto? Então ele vai dizer ao Sócrates, quando nós nos dirigirmos ao Cabo Sunion, uma barca estará nos esperando e vai nos levar até a Tessália ou até a Boécia, e aí nós podemos decidir uma nova vida, né? E aí o Sócrates ele vai interpelar o Criton sobre essa questão, né? Ele vai perguntar, mas a fuga da prisão não daria razão aos meus detratores, né? A fuga da prisão não seria uma questão muito importante para dizer, olha, como estes homens estavam certos a condenar o velho Sócrates. E como o velho Sócrates tinha culpa no cartório, né, por assim dizer. E ele vai tranquilizar o Criton e vai dizer, não, eu não vou fugir, tampouco vou me refugiar em qualquer outro lugar. Se fosse para isso, eu aceitaria o ostracismo na minha defesa, né, e iria viver como um criminoso em outros lugares, né. Vai até argumentar que o criminoso em Atenas é criminoso em todos os lugares. Aí as pessoas virão e dirão, lá vai Sócrates, o criminoso. Quando o barco começa a afundar, os ratos são os primeiros a saírem. Lá vai Sócrates, que não é um homem, é um rato. Então, esse ponto para o Sócrates é muito importante e ele leva isso muito em consideração na negativa da fuga para o Criton. E vai dizer ao Criton, para tranquilizá-lo, que os homens justos verão que não se deve pagar uma injustiça com outras. O Criton não precisa ficar pensando do que os outros homens vão pensar dele, visto que não é necessário que um homem justo recorra a nenhum meio ilícito para inibir uma injustiça. E que fugir seria cometer uma injustiça, porque, de alguma maneira, a lei determina a justiça e a lei determinou a sentença e os homens operaram a lei. Se os homens operaram a lei de uma forma nefasta e cruel, será a lei injusta? Então essa é uma questão que o Sócrates vai colocar e que ele vai discutir com o Criton ao longo do diálogo.
se a lei, os homens e o Estado, quem é que está errado ou se alguém está errado nesses entes. A fuga, no fim das contas, para o Sócrates, ela é uma afronta à honra e à vida de um homem justo, né? Ela joga no lixo todos os momentos e todas as situações que foram coerentes na vida do homem justo e que levaram ele até o status de homem ético para ficar se escondendo pelo mundo com a pecha de criminoso. Então Sócrates ele vai dizer que ele não é este homem, ele não vai viver dessa maneira. E nesse sentido ele vai perguntar o que é a traição da lei. O que é uma ação deliberada contra a lei de um Estado? É uma ação contra aqueles que devem ser protegidos pela lei? Ou é uma ação que contraria o que aceitamos e pactuamos como certo? O Sócrates vai dizer que, no fundo, a questão inicial, fundamental para pensar a lei, porque a lei protege o homem justo do homem injusto, porque os homens justos se ancoram na lei, eles pactuam o certo, mas eles, antes desse pacto, já são justos e, portanto, eles já sabem qual é o certo, farão o certo e manterão o certo. A lei, na verdade, ela corrige e coíbe os homens injustos de fazerem ações injustas. De alguma maneira, o que o Sócrates vai colocar é que uma ação deliberada contra a lei do Estado é uma ação deliberada contra a ordem e vai ajudar, na verdade, a enfraquecer a ordem do Estado à medida que põe um cidadão qualquer acima de todos. Ele vai dizer que, olha, este cidadão, esse senhor teve uma ação julgada no Estado, mas ele discorda do Estado. E aí, agora que ele discorda do Estado, ele quer destruir esta lei. Mas esta lei que já beneficiou uma série de outras pessoas. E esta série de outras pessoas sempre estiveram amparadas por esta lei. E, não obstante, esta lei as ajudou em vários aspectos das suas vidas, mas também deve ter ajudado este cidadão. Mas agora que não ajudou, ele considera que destruir esta lei é uma boa coisa, e o que na verdade ele só está sendo elevado pelas suas paixões momentâneas e enfraquecendo a ordem estatal para dizer a todos os homens injustos que eles são mais fortes. Nesse momento, Sócrates vai dizer que o atentado contra a ordem é um problema de caso particular. O Estado me prejudicou. Não julgou o meu caso da forma correta e, portanto, eu vou recorrer, né? Hoje, na justiça moderna, nós temos aí instâncias de recorrer, né? Porque, por exemplo, vamos pensar que o Sócrates foi lá e foi julgado pelos homens posicionados, todos que tinham interesse no julgamento dele, todos que estavam ali porque tinham um motivo, e assim, tudo que foi decidido ali era o correto e acabou. Então hoje no Estado você tem primeira instância, segunda instância, o trânsito em julgado, você recorre, você faz recurso. Por quê? Porque você tem que ter todas as suas possibilidades de provar a inocência devem estar ali à sua mão. E é óbvio que, tratando-se de mundo real e de uma situação circunstancial, eventualmente a gente vai ter injustiças no julgamento da lei. Mas aí é a questão que o Sócrates vai colocar. Esta injustiça é o suficiente para que eu destrua a lei. Quer dizer, a lei que serviu a todo momento quando me conferiu benefício. Agora, quando ela me trouxe o mal, se tornou o grande problema. E aí nós precisamos pensar, que é o que Sócrates vai dizer ao Críton. Os homens coerentes devem pensar, que é o grande recado que o Platão tem que passar aqui, usando, claro, o exemplo do Sócrates num sacrifício em nome da justiça pela injustiça, mas pensando se o contrário também não é razoável, porque naquele momento em que a lei te ajudou e que te beneficiou e que você estava dentro da lei, tudo estava certo, e se tudo estava certo, estava ótimo. E aí, quando tudo não está certo, você não a cumpre. Então, peraí, a lei está errada, você está errado, os homens que aplicam a lei estão errados. Este é um ponto muito importante para o Sócrates, que ele vai perguntar quem é iníquo, né? É a lei, os homens ou o Estado? Então, no caso dele, ele vai ser muito claro ao Críton e vai dizer que não é a lei, não é o Estado, não é Atenas, a cidade de Atenas, e não são as leis de Atenas, mas os homens de Atenas. Os homens de Atenas são os verdadeiros malfeitores do problema. Tanto que o Platão, em Das Leis e na República da Justiça, o Platão ele vai propor uma reforma do Estado
porque ele acredita que a reforma do Estado é a reforma dos homens, mas não porque ele acredita, por exemplo, que os homens são bons em Atenas, não, mesmo porque ele vai condenar com muita força os sofistas, né? Ele vai dizer que a questão central da ordem é pensar que é óbvio que se ela está equivocada, os homens também estão, porque a ordem é geral e os homens são particulares, mas neste caso do julgamento do Sócrates, o próprio Sócrates, na voz do Platão, aí vai dizer não, e tanto que o Xenofonte vai dizer também, ele não está atentando contra a lei. Sócrates é um bom cidadão, sempre foi a favor da lei, mas ele acredita que os homens estão em débito. Então é pensar o problema com um distanciamento real da coisa, quer dizer, os sujeitos, a matéria que dá forma ao problema, não pode contaminar o julgamento do problema de modo a pensar que se a lei me fez mal, ela não presta. E é bom que a gente pense, por exemplo, no egoísmo que todos nós temos em julgar e criticar uma lei que não nos traz benefício, porque ela traz benefício a uma outra. É muito comum, por exemplo, nos dias atuais e na discussão legalista do momento sobre, por exemplo, educação, da política de cotas, né, ou das leis inclusivas. E é geralmente quem defende a destruição desse tipo legal ou desse dispositivo legal é quem não se beneficia dele e quem acredita que ele está criando mal. É claro que ele não está criando nenhum mal, mas colateralmente ele ajuda aqueles que são fracos. Depois vocês vão ver que em vários momentos os filósofos vão colocar que a ideia da lei é criar uma certa equidade, criar uma certa igualdade. Precisa elevar os fracos, sim. Ela precisa colocá-los em patamar equivalente aos que estão fortes naquele momento. Mas, para o Sócrates, há uma questão importante de coerência ética. A observação e o cumprimento de uma lei é uma questão de coerência com a sua própria liberdade, ou seja, é uma questão ética. Eu preciso saber e eu preciso pensar o que é para mim seguir uma lei. Ele vai até dar um exemplo para o Críton, né? Vai dizer assim, bom Críton, se eu estivesse saindo desse calabouço agora com vós e estivéssemos indo ao Cabo Sunion e fôssemos interpelados pela própria lei encarnada, pela lei em si, a bela moça que encarnando a justiça chegasse e me inquirisse, Sócrates, por que destrói a mim? Por que busca a minha destruição e a destruição da ordem que eu implementei? Ora, por que, dona lei, eu haveria de querer tua destruição? Porque à medida que quebras uma lei, joga toda a coerência de tua vida no lixo. Então, como você vai defender-te perante seus filhos e seus amigos e argumentar que quando a lei não foi boa para ti, ela não valeu mais? O respeito em todos os momentos da lei, ele independe da circunstância. No benefício, no malefício, não importa. É aí que o Sócrates vai dizer ao Críton. Eu tenho dois exemplos importantes sobre isso, que é o da paternidade e da educação. Quer dizer que quando um pai ou um professor agem contra a vontade ou o benefício particular de um filho ou de um aluno, a paternidade e a educação precisam ser destruídas. Por exemplo, se um pai nega a compra de alguma coisa que não dispõe de recursos naquele momento para o filho, ele se joga no chão, faz escândalo. A paternidade precisa acabar apenas porque naquele momento o filho não se beneficiou. Ou a educação precisa acabar porque naquele momento o aluno não se beneficiou dela. Então, e não há uma coerência ética nesse sentido. Para o Platão, e isso vai ficar muito claro, é imprescindível para a liberdade manter um padrão. Então, manter aquele padrão que depois vai aparecer lá na República e no Gorgias e em muitos outros textos acerca de uma liberdade de ser senhor de si mesmo, né? Quer dizer, eu preciso manter a coerência e esta coerência ela vai em vários momentos, na observação do erro e na observação do acerto, né? Quando o momento da lei é boa e quando não é. Então, quer dizer que eu torço para que a lei pegue os infratores, né, de crimes hediondos, mas eu quero burlar a lei quando ela me pega estacionando num lugar errado, quando ela me pega passando o sinal vermelho. Então, assim, eu quero burlar a lei, mas eu não quero que os outros burlem a lei. Então, isto é muito importante de ser colocado para o Sócrates. Pensar, então, que a lei tem uma função preponderante na vida prática do homem justo. Quando se infringe a lei, o prejuízo é só dos homens justos.
Quer dizer, o Sócrates vai ser muito categórico em dizer que quando nós nos dedicamos a desrespeitar a lei, nós enfraquecemos a justiça e fortalecemos a maldade, porque aqueles homens que não se beneficiariam da justiça nunca fariam a justiça pela justiça, só porque a lei os obriga. Uma vez que a lei não existe, esses homens que já não fariam de qualquer maneira e que só estariam obrigados em relação a ela, vão fazer o quê? Vão investir na injustiça. E você, todos os homens justos que não dispomos de outros meios, senão a própria justiça, senão a própria ação justa, não vai ter razão senão sofrer na mão do homem injusto. A bagunça, a desordem e o caos nascem quando o homem justo não observa a lei, quando o homem justo destrói a lei. Quer dizer, pagar o mal com o mal vai nos levar a uma roda de maldade, porque ele vai nos igualar ao homem injusto, e o homem justo, na injustiça, ele perde, porque os homens injustos já são habituados a uma injustiça do qual esse homem não tem o que fazer. E não obstante, né, ele retoma aquela questão de que há uma marca de desonra em trair a lei. Eu revoltado, circunstancial e conveniente naquele momento em que eu não achei que seria legal, então naquele momento eu acho que a lei está contra mim, então eu não sigo. Porque assim, veja, e aqui é um exame muito importante para afastar a vergonha, né, que é sobre a lei, e de pensar finalmente se o Estado, a lei e os homens, que são três instâncias distintas e decrescentes, se eles precisam ser reformados e mudados. Então, assim, se nós vamos pensar, é claro que o Platão ele vai chegar a essa conclusão logo lá no final, na última das nossas investigações aqui sobre o Platão, que é a República, nós vamos ver que ele vai propor uma mudança sistêmica, porque ele está investigando e buscando nos homens, nas leis e no Estado, onde está o problema. E este problema, para ele, que ele já apontou lá no seu primeiro ponto, que é a defesa de Sócrates, é a justiça. Ou como eu vou trazer justiça, como eu vou fazer homens justos, que eu preciso garantir que esses homens sejam justos. Então eu não posso me dar o luxo de pensar que esses homens vão trair a lei em algum momento, eu não posso me dar o luxo de pensar que esses homens vão fazer o que for conveniente, o que dá na veneta, porque a lei não foi legal com eles. É esse momento que a lei não tá legal comigo, eu não sigo. Mas quando a lei é legal, eu sigo. Então assim, ou você não segue a lei, ou você segue a lei. Então Platão é muito disso. Isso vai ser muito presente no pensamento platônico como um todo. Encerramos mais um vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Até a próxima.